Olá, alunos do 7º ano. Sou professor de História, me chamo Francimar. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre feudalismo. O feudalismo foi um sistema político, social e econômico que surgiu na Europa entre o século V e o século XV, num período histórico conhecido como Idade Média. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por inúmeras mudanças na Europa. O comércio se intensificou, as cidades se desenvolveram, a burguesia se tornou um grupo social muito poderoso e, como não poderia deixar de ser, tais mudanças trouxeram novas formas de viver, de pensar o mundo, o que resultou num amplo movimento artístico e científico chamado Renascimento. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos falar da decadência do sistema feudal e o surgimento do mercantilismo. O surgimento do mercantilismo trazem uma nova ordem econômica baseada no comércio, com a defesa da livre iniciativa e do individualismo. Para entendermos melhor o que foi o sistema feudal, nós vamos falar como surgiu. Como que surgiu o feudalismo? Para conseguirmos entender a origem do feudalismo, temos que considerar 4 fatores. Primeiro, o Império Romano estava em decadência, causada principalmente pela crise do sistema escravista. O segundo fator é que os povos bárbaros da Germânia, em busca de novas terras para a produção agrícola, iniciaram, a partir do século IV e V, o processo de conquista territorial sobre as regiões decadentes do Império Romano. Outro fator, que a partir do século VIII, os povos árabes começaram a invadir a Europa, resultando na retração do comércio marítimo, em razão do bloqueio do mar Mediterrâneo. E ainda teve outro que agravou ainda mais, foi os povos do norte, os Vikings, promoveram uma série de invasões no reino dos bárbaros para praticarem saques, aprofundando o pânico e a instabilidade na sociedade europeia. Com a crescente ameaça dos bárbaros, o povo da cidade, as pessoas, começaram a migrar para o campo, dando início assim à ruralização. Eles foram em busca de trabalho e segurança. No campo, as pessoas começaram uma relação social com os grandes proprietários de terra, onde esses proprietários ofereciam proteção uma parte de suas terras. Essas pessoas podiam trabalhar, porém teriam que pagar impostos por meio de produtos ou trabalhos. Foi então que surgiu o feudalismo. Mas o que era o feudo? Esse nome, feudo, é o nome dado a uma grande área de terra que era constituído por várias instalações, como castelo, a vila serviço, a igreja, o moinho, o forno, entre outras instalações. Como funcionava a economia feudal entre esses? Baseada na prática agrícola, normalmente voltada para o consumo próprio. A economia feudal era baseada na prática agrícola, em que a grande parte era voltada para o consumo próprio. E havia impostos pagos para os senhores donos das terras. O servo se comprometia a trabalhar gratuitamente, porém tinham que pagar alguns tributos que deveriam ser pagos com trabalhos ou produtos.
podemos destacar a corvéia, que é o trabalho do camponês, alguns dias por semana no manso senhorial. Também tinha outro imposto chamado talha, que era a entrega de parte da produção do manso servil ao senhor feudal. Outro imposto era a banalidade, pagamento do camponês para usar equipamento do senhor feudal. E a mão morta, que era o pagamento dos filhos do camponês morto para continuar as terras. A sociedade feudal era estamental, ou seja, nessa sociedade não ocorre mobilidade entre as classes. Um filho de servo morria servo, não progredia, por mais que o servo se esforçasse, por mais que ele trabalhasse mais que os outros. Essa sociedade se dividia basicamente em 3 estamentos, cada um com suas funções, estabelecida pela vontade divina. O clero, que estava no topo da pirâmide, que era responsável pelas orações. A nobreza, que era responsável pela proteção e de defesa do sistema feudal. E, por fim, na pirâmide, o servo, que era responsável pela geração de bens, riquezas, serviços e produtos. A terra era símbolo de poder. A transferência de terra formalizavam os laços de dependência entre os doadores mais conhecidos como suzerano, que era o doador, e o vassalo, que era o receptor. Que em troca de doação do feudo para o vassalo, o vassalo se comprometia a prestar serviços militares para o suzerano. A igreja era a principal instituição política do sistema feudal, que dominava a cultura letrada e controlava um expressivo patrimônio. Houve expansão do feudalismo. Com o fim das invasões ao continente, a Europa testemunhou um período de estabilidade que gerou uma situação positiva em relação aos seus setores produtivos, que acabou gerando até excedentes agrícolas. Nesse mesmo momento, o comércio marítimo foi liberado e se intensificou. Renascimento das práticas mercantis. Motivou o renascimento das práticas mercantis, ou seja, comerciais, tanto dentro do feudo como fora dele. Isso também estimulou o renascimento da vida urbana no continente europeu. E houve a crise no feudalismo. A partir do século XIV, houve uma crise no feudalismo causada por vários fatores como instabilidade climática, propagação da peste negra, escassez dos metais preciosos e eclosão da Guerra dos 100 Anos. Então, a partir do século XIV, houve a crise do feudalismo. A propagação da peste negra matou cerca de quase 1/3 da população europeia. A escassez dos metais preciosos que financiavam as práticas mercantilistas e a eclosão da Guerra dos 100 Anos. E a partir daí o feudalismo foi entrando em declínio.